vamos falar também de um assunto muito sério, tá? Com o cardiologista, Dr. Júlio Cesari, tá? Sobre o efeito das drogas para o coração. Ô, bem-vindo. Obrigado. Bom te ter aqui. Tô com o Dr. Júlio Cesari, cardiologista, gente. Vamos falar do efeito das drogas para o coração. E também aqui o Rogério Moreira, diretor da clínica IBTA. Ou Ibita? IBTA, na cidade IBTA de Paulínia. mesmo, tá certo. Bem-vindo. Prazer te receber, viu? Prazer é meu. Doutor, vamos falar um pouquinho, explicando numa linguagem simples, os malefícios, né? Uhum. O que acontece com o nosso coração, o efeito das drogas, quando isso acontece? Então, Quando começa muito jovem, principalmente. a gente pode classificar as drogas em 3 tipos. Né? Você tem a droga que é depressora, a estimulante e aquelas alucinógenas. Né? Então, o coração ele é mais afetado agudamente, assim, rapidamente, pelas drogas estimulantes. Eles fazem o teu coração ter uma aceleração da frequência cardíaca, um aumento muito grande da tua pressão arterial e pode ocasionar uma arritmia. Então, a maioria das overdoses, quando a gente fica sabendo... Vem pela arritmia? Também. Cadeia. Também. Então, porque a aceleração da frequência cardíaca é muito grande, ele entra em descompasso, né, digamos assim, para o público entender, causa uma arritmia e aí pode levar a uma morte súbita. Isso de uma maneira rápida. A longo prazo, pode judiar, levando a uma insuficiência cardíaca, porque ela vai sobrecarregando o coração a longo prazo e leva a uma insuficiência cardíaca também. Quais os outros problemas mais graves que acontecem com o uso contínuo da droga? Principalmente a moçada quando começa mais jovem, entendeu? Com o decorrer dos anos. Nós temos alguns sistemas que são afetados. Sistemas neurológicos, causando danos cerebrais, perda de neurônios, né? Pelo uso irreversível? Contínuo. Sim. Quando você tem uma perda cerebral de neurônio, é irreversível. Né? Então, vai acontecendo uma atrofia do seu córtex cerebral, o cérebro, a grosso modo, ele vai diminuindo, né? Não uma coisa muito absurda, mas o raciocínio, raciocínio vai sendo atrapalhado. Vamos pensar em pulmão, dependendo da droga que você usa, você pode levar a câncer pulmonar, o fígado principalmente, porque a maioria das drogas elas são metabolizadas pelo fígado, quer dizer, elas passam pelo fígado depois de cair na tua corrente sanguínea, pode levar a uma insuficiência hepática, câncer de fígado, insuficiência renal e por aí vai. E o tratamento? Aí é que a gente já entra, né, Rogério, no quesito quando se trata de tratamento. O tratamento, hoje, até então era muito conhecido as formas como internação ou medicamentosa, através de sedação do paciente. Nós no Instituto a gente entra com a nova proposta, que é um procedimento que é a ibogaterapia ou ibogainoterapia, onde muda esses paradoxos da forma de tratar. Né? Como que é esse tratamento? O tratamento por ibogaína, ele é através de um princípio ativo extraído da Tabernante iboga, que é um arbusto encontrado na África Central. Esse princípio ativo, ele traz além de ativar a parte de serotonina no cérebro do paciente, aumentar os níveis de dopamina nele, traz um processo de psicoterapia acelerada, onde traz uma conscientização dos motivos que o levaram à parte química, traz uma humanização da qual esse paciente ele passou a perder em função do próprio vício dele. Então é um tratamento integrativo, num contexto mais humanizado, e é uma nova proposta de ajudar essas pessoas. De ajudar. Exatamente. Certo. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta para a gente esclarecer muito mais dúvidas. Então, se você está em casa e quer participar do programa, 25786000, tá liberado o telefone, viu, gente? Pode ligar, participa. Se não quer se identificar, pode participar a si mesmo, seja um anônimo aí, mas participe, porque é um tema muito sério. E a gente, como pais, né, como mãe, fica muito preocupada quando se trata de drogas. E esses dois, tanto o médico como o diretor da clínica, vai explicar todos os cuidados que a gente tem que tomar e até mesmo quando já está no uso, né, da droga, como é o tratamento, depois do intervalo comercial. Voltamos, Brasil, com o Dr. Júlio Cesari, tá, gente? Cardiologista, falando do efeito das drogas no coração. O Rogério Moreira, que é diretor da clínica IBTA, Dependência Química. Alô, é? Alô? Com quem falo? Boa tarde, Nani. Aqui é José Antônio, da cidade de Juripiranga, na Paraíba. Bem-vindo, querido. É um prazer estar falando com você ao vivo aqui. Todo meu. Aqui toda a Paraíba está assistindo você. Eu gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza, ao médico cardiologista, que quando a gente está com o coração acelerado, a gente tem uma arritmia,
se aquele remédio chamado propanolol, ele é bom para reduzir a velocidade do coração. Aí, pô, só isso aí, sabe, Nani? Porque às vezes eu tenho um problema de acelera um pouquinho, aí eu tomo uma banda do remédio chamado propanolol, que é um remédio amargo de 40. Mas isso é aconselhado pelo médico? Já passou? Pelo cardio? Já passei, mas ele disse que estava tudo em ordem. Mas você tá meio desconfiado, né? Não tá muito seguro. Por conta própria, sabe? Essa bandinha de remédio. Tá certo, querido. Uma bandinha. Lá em Minas Gerais fala também a bandinha aqui pra esses paulistas. É a metade do remédio, doutor. Você já deu a resposta, né? Você perguntou se ele passava no cardiologista. O propanolol, ele é um medicamento que ele causa uma inibição da frequência cardíaca. Então, ele é indicado também para controle da frequência cardíaca. Mas ele tem efeitos colaterais também. E dependendo da dosagem que você vai usar, em vez de fazer bem, ele pode te fazer mal. Então precisa tomar muito cuidado no uso desse tipo de substância. Ele é usado sim para controle de frequência cardíaca e algumas arritmias. Mas não dá para você ir usando assim como se fosse para tomar uma novalgina, disparou o coração, alguma coisa toma, assim. né? Entendeu? Então precisa ser muito bem indicado, mas uma das indicações é essa, sim. Certo, maravilhoso. Deixa vocês dois à vontade aqui. Márcio, tem perguntas, querido? Doutor, o Duane de Maceió, ele pergunta, a cocaína pode causar infarto? Pode. Acho que hoje dá para arriscar que a cocaína ela é a principal causa de infarto em jovens. Em jovens. Porque jovem é difícil você ter problema de coração, a não ser que seja uma doença congênita, né? Então, um infarto causado num coração saudável, em jovem, na maioria das vezes hoje ele é associado à cocaína. Então a gente pega muito caso disso. Muito caso de jovens, arriscado. Muito caso de jovens? Sim. Como que é a realidade nossa hoje? Hoje o crack e a cocaína é a maior procura hoje para tratamento, né? E exatamente o que o doutor comentou. Os estimulantes, né, sobrecarregam demais o coração, sobrecarrega demais. E as pessoas buscam esse estimulante como forma de potencializar, às vezes, resultado. Uns vai estudar mais, outros desenvolver um maior desempenho sexual, só que não percebe as consequências que essa sobrecarga no organismo traz. Alô? Alô, é Maria de Caraguá? Oi, Maria, tudo bom, querida? Tudo bem. Eu gostaria de saber deles aí, é que meu marido ele faz uso de drogas, só que ele trabalha durante a semana inteira e é no fim de semana. Então, eu queria saber como fazer, como buscar o tratamento. Sim, ele é usuário há quanto tempo? Deve ter uns 8 anos já, só que ele foi de 8 anos. Só que ele foi pegando assim drogas piores. Agora. Você está querendo ver como consegue ajudá-lo? Só saber que tipo de droga, né? Você sabe o tipo de droga que ele usa? Ele da cocaína agora, ele já passou por crack. Passou por crack. E aí, doutor? Como a gente estava comentando, é um caminho, né? Da cocaína, acaba ficando dependente, vem a tolerância e começa já a não dar aquele efeito e ele parte para o crack. E a dependência é muito grande. E para você ter uma vida normal, usando crack, usando uma cocaína, mesmo que seja em final de semana, é meio que incompatível, né? Consegue, né? Não dá, eu não vejo como. Porque a longo prazo vai judiando do organismo todos aqueles órgãos que a gente falou, inclusive o cérebro. Vai te dando alucinações, dependendo se ele partir para outras drogas também. Então, o mais recomendável é que ele procure mesmo um tratamento especializado uma ajuda para sair dessa dependência. Porque se ele está de final de semana, dependendo, acontece um start, aí uma depressão mais grande, ele acaba fugindo para a droga de novo e vai passar a ser mais fuga, gente. Rogério? A droga, ela pode ser uma fuga, ela pode ser um potencializador de resultados, pode ser uma forma de evitar lidar com algo na sua própria vida, né? E geralmente ela começa ali entre 13, 15 anos, 11 anos de idade, onde a pessoa está buscando fazer parte de um grupo, ser aceito por um grupo, e isso traz a timidez. Né? Isso serve. Qual é o site? Só para a gente já deixar para as pessoas que estão em casa já poderem anotar direitinho e depois acompanhar. O principal site nosso, ele é o IBTA, ibogaína.com.br. Tem o ibtasaude.com.br também, né? E o ibtasaude.com.br. Reserva prestadora 19 3844 8316. Exatamente.
Certo. Eu volto aqui. Vou ali no Edu Scafon, você fica à vontade, que o programa hoje é assim. Eu não paro, né, doutor? Você sabe. Voltamos, Brasil. E aqui eu tô com o doutor Júlio Cesari, cardiologista. Nós falamos hoje dos perigos, né, do efeito das drogas no coração. O Rogério Moreira, que é diretor da clínica IBTA, que é para dependentes, né, químicos, né? Eu queria que você me falasse onde fica a clínica e quanto tempo, mais ou menos, nesse novo tratamento que a gente precisa para você levar um familiar ou para você se internar. O IBTA, né, Instituto, ele fica na cidade de Paulínia, região metropolitana de Campinas. Nós trabalhamos com uma forma diferenciada, né, de tratamento, levando em consideração que as pessoas hoje ela não podem, às vezes, dar ao luxo de ficar 3 meses, 6 meses ausente dos seus compromissos, da sua responsabilidade. Igual a própria esposa comentou, né? Meu marido ele trabalha final de semana. Ou melhor, ele usa, né, no final de semana e trabalha meio de semana. Então, é uma pessoa que não pode se ausentar. O sistema de tratamento por ibogaína é um sistema que quebra totalmente a fissura, quebra totalmente a abstinência em 5 dias. Então, o cliente ele chega na segunda-feira, a partir de terça, quarta-feira, ele já não tem mais fissura e abstinência. Mas a gente faz todo um trabalho multidisciplinar, claro, na tem um mudança acompanhamento de crenças, e voltar, de né? comportamento, de hábitos, que ocorre até a sexta-feira da semana. Esse é o resultado. Mas de quanto tempo é isso? São 5 dias. Só? São 5 dias. Se ele tiver qualquer dificuldade, ele entra em contato e a gente dá uma assistência. Porém, o objetivo é não trocar a dependência química pela dependência do Instituto. O objetivo é que ele se reorganize, pegue as ferramentas e dê continuidade na própria cidade dele. Doutor, é sempre bom te ter aqui. Volta mais vezes. Quando é o homem que entende de coração, é sempre bom estar aqui no programa, tentando né? passar um pouquinho aí do que a gente aprendeu. Você pode deixar algum site? Tem um Os espaço... médicos não pode nunca, né? Então tem uma série de implicações, né? Mas tem um espaço aí que eu converso com alguns pacientes, mesmo que não é paciente, que é o www.falandodecoração.com. Eu adoro essa coisa, falando de coração. Obrigada, Tio. Obrigado a você. Volta mais vezes? Venho, só Obrigada, tá?